agência, é claro, nada é 100%. Ela reavaliou, aí tirou a tarja preta dos medicamentos aí de reposição, mas ela reforçou algum risco ainda assim? Os riscos ainda permanecem, que nem eu falei, quando tem junto com a progesterona ainda aumenta um pouquinho. A gente sabe também que a reposição, a gente só fala de risco, diminui câncer de intestino, então tem o outro lado. Né? Ainda um pouco de risco pode aumentar um pouquinho o risco cardiovascular, principalmente para paciente que já teve infarto, já teve derrame, então até entra ainda como uma contraindicação. Então tem alguns riscos ainda que você precisa avaliar. Costumo falar para as pacientes que toda medicação que você dá é uma balança. Quando você tem mais benefício do que risco, vamos dar. Quando você tem mais risco do que benefício, a gente não dá a medicação. Então a gente vai pesar, por isso que é importante a paciente perder a vergonha e perguntar para o médico, doutor, e prós e contras, o que o senhor acha? E no meu caso, posso, não posso, vale, não vale? Tudo isso tem que ser discutido. Mulher tem que tomar uma conduta cada vez mais proativa. É isso aí, sempre perguntar. Não é simplesmente só ficar, o médico falou, vou tomar e pronto, acabou. Não, questionar. É Óbvio nisso a que eu mulher, acho que é o homem, de uma importante forma o geral. círculo de mulheres, Joyce, porque aí uma vai ajudando a outra a Sim. esclarecer, a montar as frases, a perder esse medo, porque normalmente já existe um medo. Vou no médico, você já está com medo, achando que dali vai vir uma sentença definitiva. E aí, quando o médico abre a boca, você fica mudo, não fala absolutamente nada. E não dá. Ele está ali exatamente para te auxiliar em todos os sentidos. E quanto mais esclarecimentos, mais informações você tiver, melhor será a sua transição disso aí. Seja para um processo de cura, seja para um processo de estabilidade ou até de prevenção, que é o mais importante. Porque não é só ir procurar o médico, depois que ficou doente. Não, minha amiga, depois dos 35, por aí, já é bom dar uma olhadinha, né? Já começar a cuidar. É excelente o que você falou, porque ainda tem um pensamento arcaico que assim, quem procura acha. Na verdade não, a gente tem que mudar isso. É quem procura cura. E não quem procura acha. Isso Quanto mais mesmo. cedo você fizer um diagnóstico, qualquer coisa, pressão alta, câncer ou qualquer outra doença, você controla e minimiza os impactos dessa doença no futuro. Às vezes a pessoa fica protelando, achando que é nada, vai melhorar e tal, e só vai agravando. É medo, Joyce. No fim das contas, é medo. Tudo bem, a gente pode até dizer que é muito caro a medicina. Gente, o Brasil tem o melhor plano de saúde do mundo. A gente tem que agradecer ao SUS todos os dias por esse processo que nós temos aqui neste país. Agora, não adianta você ficar aí só fazendo oraçãozinha. Vai cuidar do seu corpo que você vai agradecer. É medo e às vezes relaxo. Às vezes a gente fala, depois eu vou. Depois eu vou, enquanto isso a vida vai passando, né, os problemas vão surgindo. O SUS cobre reposição hormonal, por falar em SUS? Cobre. E quando a gente fala Não são todos os tipos, mas Aham. cobre. É isso que eu queria saber, os tipos de reposição hormonal. Tem comprimido, tem injeção, tem adesivo? Tem comprimido, tem adesivo, tem gel, tem várias modalidades. Realmente no SUS acaba sendo só o via oral. Né? Particularmente eu prefiro evitar a via oral. Por quê? Quando você dá o estrógeno via oral, ele passa pelo trato gastrointestinal, corrente sanguínea, fígado, volta para o sangue e fígado de novo. Passa 2 vezes pelo fígado. Aí você fala, mas e daí? Aumenta mais os fatores de coagulação, aumenta mais o risco de trombose. Então, em paciente privada, se puder, se ela tiver condições, é melhor evitar essa via oral. Também tem menos impacto para quem tem pressão alta, enfim. Então, tem alguns manejos, se você puder evitar a via oral, melhor. Mas, infelizmente, a gente sabe que no SUS acaba tendo só a via oral, né? É uma Melhor questão- que nada. Mas, Melhor enfim. que Sim, nada, melhor que isso nada. que eu ia Mas é uma dizer, questão doutor. de conversar com o médico, né, para ver qual é a melhor indicação para cada um, e também tem essas opções aí, se evitar a oral, né, Sim. dá para a gente escolher então. Sim. Ô Val, e o que a Bíblia diz sobre a menopausa? Muita coisa, Joyce. Eu acho que em tudo isso tem uma mensagem de esperança. É só você ir lá no Gênesis que você vai ver a história, por exemplo, de Abraão, que era casado com Sara, e ela era estéril. Mas aos 90 anos, Abraão recebe uma visita e diz, olha, sua mulher ela vai conceber. E Sara, já estéril, já no pós-menopausa de muito, consegue conceber Isaac. E toda a história da salvação começa a partir daí. Porque todas as religiões do Oriente, elas são abrâmicas de uma certa maneira. Então, tudo começa com o mesmo grande profeta, que é Abraão, casado com Sara, que era uma mulher de idade, mas que, com a fé, com a força, com o cuidado, conseguiu conceber e iniciar uma grande prole.